Fala galera, beleza? Matheus aqui mais uma vez. E hoje eu tô aqui para falar sobre um aparelhinho dentro do computador bem específico, que ele é bem marginalizado dentro de um setup. E esse produtinho, esse aparelhinho é a fonte. Fonte tem várias. Ela tem algumas têm especificações, outras não. E o que é essa especificação que tem nas fontes? Por exemplo, vocês já ouviram falar fonte 80 Plus Bronze, 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum. E o que é esse negócio de 80 Plus? 80 Plus nada mais é do que a certificação da eficiência energética da fonte. Então, o que é isso, Matheus? A eficiência energética nada mais é do que o quanto ela consegue te entregar versus o quanto ela consome para isso. Porque a gente sabe que dentro desse fluxo, né, existe uma perda, por calor, às vezes por uma fuga de tensão, que não é bom que exista, mas às vezes existe, né, mesmo que seja algo controlado e coisa do tipo, mas principalmente por calor. E nesse caso, ela consegue te entregar 80%, vamos colocar assim, do quanto ela recebe. Ela recebe uma carga de energia que vem da tomada e consegue te entregar 80% daquela carga de energia. Algumas conseguem entregar 90%, outras conseguem entregar 95%, não. E é isso, praticamente, porque 100% eu nunca vi entregar, porque sempre existe uma perda. Mas algumas dizem que entregam 100%. E a parte Gold, né, da Bronze, Gold, Platinum, nada mais é do que tem uma nota, né, então ela te entrega 80% da carga energética dela, não é tão boa nisso. Então ela é bronze. Ela é boa, né? Mais ou menos. Então ela é gold. Não, ela é excelente no que ela faz, então ela é platinum. Só que isso também implica no preço da fonte. E aí, dito tudo isso, não comprem fontes suspeitas. Ou como o Lock Gamer, né? Grandíssimo Lock Gamer gosta de falar, as fontes Chinese Democracy. Porque essas fontes são meio complicados, sabe? A fonte é minha, eu coloco o que eu quiser, eu digo o que eu quiser dela, para poder promover a minha fonte. E aí você pensa, você gastou, como eu, por exemplo, gastei 3 mil reais, às vezes você gastou 5 mil reais no seu kit, e você coloca uma fonte de 238 reais, que é de uma marca que ninguém conhece, automática. Eu acredito que isso seja referente a ela ser bivolt, né, e mudar automaticamente. Se você colocar no 220 ela não vai queimar, porque ela vai mudar automático. E ela coloca aqui que é 80 Plus Bronze, mas será que é mesmo? Eu nunca ouvi falar da marca Rainbow, né? Não, se quiserem vir falar comigo pra gente conhecer aí, eu posso estar analisando, né, fazendo um review, não tem problema, mas eu nunca ouvi falar até o presente momento. E tá vendo como ela se vende muito como uma fonte gamer, ela quer chamar muita atenção, ela mostra que ela fala aqui, ó, RGB, que não sei o quê. Por que ela quer tanto chamar a atenção? Quando o negócio é bom, ele vende sozinho. Quando é bom, ele não precisa querer ficar chamando a atenção o tempo todo, que não sei o quê. Não, ele vai se vender porque ele é bom. O pessoal conhece. Por exemplo, todo mundo conhece aqui a Redragon. É uma fonte barata, mas a gente já sabe que é de marca. Redragon. Ela fala aqui, ó, 80 Plus. Entendeu? Ela não precisa se vender como gamer ou como não sei. Não. É o básico. 400 watts, 80 Plus, a marca. E é isso. Valeu. E a própria Redragon também aqui, né, já mostra que uma fonte confiável, uma fonte boa e confiável, não precisa necessariamente ser cara. Diferente, por exemplo, aqui, se você quer buscar algo um pouco mais parrudo, uma 550 watts, da Gigabyte aqui já quase 500 reais. Ou da MSI aqui, 510 reais. Mas não tem muita necessidade, entende? Você consegue achar fontes bem mais em conta e fontes confiáveis. Então, pesquisem muito bem. Não conheço tal marca. Pô, joga no Google, vê os reviews, YouTube ali tá aí pra isso também, vê os reviews de tal
fonte. E um outro motivo também para você não optar por fontes mais antigas e fontes suspeitas, vamos colocar assim, é que hoje existe, para a série 40 e para a série 50 de placa de vídeo, existe um conector chamado VHPWR, que é o conector novo que tem nessas placas de vídeo, né, que elas utilizam. A série 30 não utiliza, é só a partir da série 40, onde ela tem um conector específico para essa fonte. E essa fonte, por exemplo, aqui ela não tem. Já tenho essa fonte, comprei uma 4060. O que eu faço? Você vai ter que pegar aquele cabo com o adaptador, que vai ser tipo um Y. Ele vai sair o VHPWR para 2 entradas de 8 pinos. Só que aí você concorda que é uma gambiarra? Para você colocar numa placa que às vezes custou 3 mil reais, se você for comprar uma top de linha, cara, você gastou muita grana para deixar na gambiarra, né? E aí, geralmente, fontes mais caras e mais novas, ela tem o conector. No caso aqui, nenhuma dessas duas mostra, mas provavelmente essa mag aqui tem o conector. E vamos combinar também que fonte é uma coisa que dura muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Então você vai pagar 500 reais nessa MSI, por exemplo, e você vai ficar com ela, sei lá, 5, 6, 10 anos. Às vezes você troca o seu kit e não trocou a fonte, que foi o que aconteceu comigo. Como eu costumo dizer, casa de ferreiro e espeta de pau. Quando eu comprei o meu computador, quando eu montei o meu computador, eu não entendia muito desse negócio de computação e coisa do tipo. Então eu fui numa loja e comprei um computador, mais ou menos as configurações que eu queria, só que já pronto, né? Que não é o kit que eu uso hoje, o kit que eu uso hoje foi o kit que eu pesquisei, eu montei com o meu conhecimento atual. Mas na época foi o que eu fiz há uns 6 anos atrás, provavelmente, por aí. Eu fui numa loja, mais ou menos ali, com uma ideia de configuração na cabeça, que eu já tinha pesquisado um pouquinho, e comprei o computador pronto. A minha fonte, ela é uma fonte Chinese Democracy. E, cara, o que isso implica, você me pergunta? Bom, aqui em casa, quando alguém vai tomar banho e eu tô usando o computador, eu ouço uma interferência no meu fone, uma interferência estática no meu fone. Ah, mas a fiação é ruim. Não, concordo, a fiação da casa pode estar ruim. Mas você concorda comigo que a fonte não tá segurando? Porque se essa interferência estática tá passando pro meu fone, é porque ela já passou pelo meu kit inteiro, pela minha placa-mãe inteira, e veio pro meu fone. Então, o que eu faço agora? Como eu não tenho uma fonte de confiança, quando começa a chover, começa a dar uns relâmpagos muito fortes aqui, eu tiro o meu PC da tomada, eu não utilizo o meu computador. É recomendado para todos os casos? Sim, mas se eu tivesse uma fonte confiável, provavelmente eu não precisaria fazer isso, eu poderia utilizar meu computador sem problemas. Mas não é o caso, eu não confio na minha fonte. Eu tô em vias de trocar, inclusive. Então, tá entendendo o tamanho do problema que isso gera? Você não consegue confiar na sua fonte se ela for algo muito suspeito. Vamos deixar assim, né? Começar como suspeito. Outra coisa também que eu posso falar para vocês sobre fonte é a fonte, ela tem um trabalho muito grande. Então, se tem um pico de energia, ela vai segurar esse pico de energia e entregar só o suficiente para o seu computador. Se tem uma queda de energia, tipo, a energia tá baixa, vamos colocar assim, na rede, ela vai pegar, vai ter que forçar um pouquinho para poder entregar o suficiente para sua placa-mãe poder funcionar. Então, não coloque o computador em estabilizadores e no breaks. O computador tem que ir direto na tomada. Não pode passar por extensão, não pode passar por filtro de linha, não pode passar por nada. Tem que ser direto na tomada. Ah, mas a tomada fica longe. Eu preciso de uma forma de trazer energia para o meu computador. Filtro de linha. Eu não uso extensão, não uso nada, porque a gente tá falando aqui, por exemplo, dessa mag MSI, é 650 watts que ela vai consumir da sua rede. Pode ser que a sua extensão
não segure. E se ela entrar em curto, ela vai queimar. O filtro de linha, não. O filtro de linha tem um fusível que ele queima antes de queimar a sua fonte. Então, você precisa muito. Utilize um filtro de linha. Ah, mas eu trabalho com documentos, eu trabalho com planilhas, eu trabalho com coisas muito importantes no meu dia a dia e onde eu moro cai muita luz. Beleza, investe um dinheirinho em um no-break bom, novo, que seja bom, porque ele vai ter a tecnologia suficiente para conseguir suprir o seu computador sem danificar a fonte. Os no-breaks mais antigos e alguns mais baratos que a gente encontra não tem essa tecnologia, e aí tem vezes que até força o no-break ou força a fonte. E estabilizador em hipótese alguma. Por quê? O estabilizador vai estabilizar a energia que vem da rede, da sua rua. Só que, como eu falei, a fonte já faz isso. Então, o estabilizador vai estabilizar, que esse é o papel dele, a rede, a energia e vai mandar para sua fonte. Às vezes, ele vai mandar menos do que sua fonte precisa. Aí ela vai ter que forçar para poder mandar a energia ideal para o seu computador. Ou ele vai mandar um pouco a mais. Aí ela vai ter que dar uma segurada. Aí a fonte vai ter que estabilizar o que o estabilizador já fez, entendeu? Então vai ficar essa competição. E aí um dos dois pode acabar indo pro saco, o que não é legal para nenhum dos dois casos. Principalmente se a fonte for pro saco, porque geralmente ela é mais cara do que o estabilizador. Então, computador direto na tomada. Acho que essa é a dica que eu posso dar para vocês, assim, de um modo geral. Eu achei essa MSI usada. Você recomenda? Não, não recomendo fonte usada. Justamente por aquilo que eu falei. A pessoa fala o que ela quiser da fonte dela. Às vezes, essa fonte tá em curto. Ela tá funcionando, mas ela tá em curto. Aí pode danificar seu computador. Às vezes, essa fonte não tá nem funcionando. Aí você vai e pede pro cara, me manda um vídeo do PC ligado com essa fonte. Ele te manda o vídeo. Mas esse vídeo pode ser de 6 meses, 1 ano atrás. E ele tá lá guardado, esse vídeo, justamente para poder engambelar você e vender essa fonte. E tem aquela velha pergunta, pô, por que que ele tá vendendo a fonte? Sendo que uma fonte de 650 watts hoje supre, eu posso dizer aí quase que 99% dos casos hoje. Por que que ele tá vendendo essa fonte? Ele não precisa mais, porque ele vendeu o computador, ele trocou por uma nova. Por que que ele trocou por uma nova? Sendo que essa fonte ainda é segura. Então sempre tem essas questões. E aí você vai precisar de um multímetro para poder testar cada componente. E você não vai ter tempo para fazer isso e pode ser que a pessoa também nem deixe você fazer isso. Então, não compre fonte usada. Fonte tem que ser nova, ligada direto na tomada. No máximo um filtro de linha ou um no-break se você precisar muito, muito mesmo. Mas é isso. Basicamente é isso. Fechou? Enfim, eu vou deixar o link na descrição de algumas fontes. Fechou? Bom, é isso. Se inscreva no canal, deixa o like e um abraço.